eu não sei falar inglês e tal, a doutora Ida vai assumir, né, o papel ali que ela pode conversar melhor com eles. Agora, para quem está assistindo, vou ensinar como que escolhe a língua, né? Se você embaixo da sua tela tem 3 pontinhos. Nesses 3 pontinhos, você aperta, aí vai estar escrito português ou inglês. Se você quer ouvir em português, você bota português. Se você quer ouvir em inglês, você bota em inglês, né? Aí, depois que eu terminar de falar, eu vou pedir para a moça, para a doutora Ida explicar isso também para quem está assistindo em inglês, que não está conseguindo entender ainda o que eu estou falando. Aí, doutora Ida, fala isso aí em inglês, porque às vezes a pessoa não escolheu o canal do inglês ainda e ela não vai conseguir, né? Então, depois a gente volta a conversar, né? Vamos agora falar um pouco da homocistinúria. Vai, doutora Ida. E tu queres que eu fale inglês agora, Simone? É só para explicar para as pessoas apertar esses 3 botãozinhos e escolher o inglês, né? So, good evening to everyone. Bom, boa noite a todos. É um grande prazer termos esta live com o professor Hank Blom. Professor Blom, muitíssimo obrigada pela sua presença. O que a Simone tentou explicar antes é como funciona o canal da interpretação. Portanto, vejam que na porção inferior da tela nós temos ou já um globo ou então 3 pontinhos e acessando ali é possível acessarem a interpretação para o inglês e para o português. É importante que façam isso agora, antes de iniciarmos a apresentação. Anything else, Simone? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat, alguma mensagem. Bem, o professor Blom vai nos fazer uma apresentação de aproximadamente 40 minutos e depois disso nós abriremos para as perguntas. Podem usar o chat para nos enviar suas perguntas. Eu e a Simone vamos então acompanhar o chat durante toda a apresentação. E se tiverem algum problema com relação à interpretação ou com o sinal de internet, por favor, nos avisem no chat. Tá bom? Professor Blom, pode começar então. Nós sabemos que o senhor está num fuso que está 5 horas à nossa frente. Portanto, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigado. Eu gostaria de agradecer a Simone, todo o grupo das Mães Metabólicas, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Falando de homocistinúria, eu fico muito feliz de poder estar aqui e compartilhar o meu conhecimento. E é muito bom termos aqui médicos, cientistas, famílias. E é sempre bom poder compartilhar o meu conhecimento para que a gente possa melhorar o diagnóstico e o tratamento deste erro inato do metabolismo. Como a Simone já disse, eu já estive ao Brasil algumas vezes e eu sempre fico muito satisfeito toda vez que visito o Brasil. A primeira vez foi em Porto Alegre, quando nós tivemos a primeira reunião de pacientes e de familiares, de pacientes com homocistinúria, não é? E seus familiares. Depois nós tivemos uma reunião de especialistas no Rio de Janeiro. Foi uma conferência bastante bem sucedida. E hoje estou tendo essa terceira oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. Bem, todos já viram metabolismo muitas vezes, acho que já conseguem até sonhar com isso. E nós vamos falar bastante sobre a homocisteína e esse transtorno, mas eu vou falar agora dessa via metabólica. Para a gente explicar, nós temos que começar com as proteínas, antes de mais nada.
O nosso organismo é feito de proteínas, carboidratos, né, os açúcares e as gorduras. E um dos compostos da proteína é a metionina. E a metionina tem um metabolismo bastante específico. Eu vou explicar rapidamente. Ela é ativada pelo ATP e nós temos aí a formação da adenosina metionina. Por quê? Porque nós temos a metilação de substâncias como o DNA, o RNA, proteínas, e nós temos mais de 200 reações feitas pelas metiltransferases, que são enzimas. E isso é muito importante. E é daí que nós temos a formação da homocisteína, que é um produto, então, desta reação de transferência do radical metila. Isso acontece nas nossas células e isso é crucial para o funcionamento normal da célula. Aí nós temos a adenosil homocisteína, que vai ser depois hidrolisada em homocisteína e depois em cisteína. É importante entendermos que o equilíbrio dela vai em direção à cisteína. Portanto, se nós tivermos um acúmulo de cisteína, e aqui nós temos uma inibição dessas reações. Um dos mecanismos que estão por trás de como a homocisteína, então, é degradada, né, é por meio dessas enzimas. E essas metiltransferases são essenciais para o nosso organismo. Isso Homocysteine explica, accumulation, why they are bad for. Yeah, we'll come to back later in the lecture. nós temos o acúmulo da homocisteína, como ela acontece e como ela pode ser prejudicial em quantidades elevadas. Eu sei que isso daqui é algo bem complexo, então se alguém tiver alguma dúvida, podem sempre fazer perguntas depois também. A homocisteína em si, ela também é o substrato de muitas reações. Ela pode ser degradada para cistationina e finalmente em cisteína, que é um sulfato. E ela vai ser, então, degradada por essa enzima cisteína beta-sintetase. E a gente fala do defeito desta enzima que vai causar então, a homocistinúria. Então, vejam que a homocisteína pode também ser metilada e virar de novo metionina. Isso por meio de uma outra enzima que precisa da vitamina B12 para funcionar corretamente. E também precisa de um grupo metil, que é um radical químico. Aqui, vejam que ali em cima, ela perdia esse radical e aqui ela ganha para virar metionina. E, para isso, nós temos envolvimento do folato, que vai doar, então, o grupo para a homocisteína para que ela vire metionina. Então, vejam que é um círculo. E este círculo, ele acontece nas nossas células. Nós temos esta substância, o 5-metil-tetrahidrofolato, que vem desta substância maior, 5,10-CH2-THF. E nós temos aqui uma outra enzima, que é a redutase da metiltetrahidrofolato, da MTHFR. E para que essa reação aconteça, a gente precisa da vitamina B2 também para a função normal. O tetrahidrofolato, THF, é também uma vitamina do complexo B, chamado de, às vezes, vitamina B9 ou vitamina B11. Então, nós temos todo o complexo B aqui participando desse ciclo. Então, se nós tivermos uma deficiência de qualquer uma dessas substâncias, nós teremos o acúmulo da homocistina, formando então homocistinuria.
E para esse metabolismo correto, a gente precisa daqueles radicais metilas. E se a gente ingerir muitas proteínas com alta concentração de metionina, a gente vai ter uma alta concentração de adenosina metionina. Vamos ter também ali um impedimento da 5-metil-tetrahidrofolato e vamos ter o acúmulo da homocisteína. E nós, com uma alta ingestão de metionina, nós precisamos de uma regulação que nos permita ter depois como produto a cisteína. Quando nós ingerirmos, por exemplo, uma ingestão baixa, nós vamos ter como consequência, nós vamos ter uma menor quantidade formada de homocisteína que pode voltar a ser convertida então em metionina. O que é importante de toda essa parte desse ciclo são os radicais metila, que fazem com que tudo isso possa acontecer. E com isso, quando nós temos a deficiência de CBS, nós temos a homocistinuria clássica. E nós também temos outras enzimas aqui chamada BHMT, que usa betaína e doa também um radical para a homocisteína para voltar a formar metionina. Eu estou explicando tudo isso porque quando nós falarmos do tratamento, nós temos que voltar a pensar em todas essas reações. Portanto, quais são as causas de concentrações aumentadas de homocisteína? Nós podemos ter a deficiência de CBS ou homocistinuria clássica. Isso significa que a homocisteína não vai ser degradada para poder virar cistationina e nem cisteína. E com isso nós vamos ter a concentração elevada desses 4 produtos. E nós sabemos que nós podemos também ter a inibição do MTHFR e aí a gente vai ter também uma queda dessa enzima quando a gente tem essa deficiência. Temos também a deficiência de MTHFR, não é, que está ligado ao folato, e com isso, mais uma vez, a gente não consegue transformar e vamos ter um acúmulo de homocisteína. Cistationina também vai continuar elevada aqui. E depois temos a deficiência de sintetase de metionina. Então, nós não vamos conseguir fazer essa degradação. So homocysteine is high and cystathionine is high. In this condition, folate will be increased because folate cannot go through. Temos então, nessas condições, o folato vai estar aumentado. Por quê? See high folate in this condition. Ele não vai conseguir se transformar e vamos ter uma alta concentração do 5-metil-tetrahidrofolato. E daí nós teremos um defeito no metabolismo da vitamina B12. E temos muitas enzimas, então, que estão envolvidas e que transformam os produtos até que a vitamina B12 consiga agir como tal. Hoje eu não vou falar nem um pouco da vitamina B12 porque demora muito tempo. Mas é importante que a gente saiba que há também deficiências ou alterações no metabolismo da vitamina B12 e também da cobalamina C, que eu vou citar um pouquinho mais para frente. E quando a gente fala então de homocistinuria ou de hiperhomocisteinemia, a gente fala disso quando a gente tem então concentrações de cisteína acima de 50 micromoles. Nesse caso, nós temos que considerar a deficiência de 3 enzimas, como eu já falei, não é? De CBS, de MTHFR ou da sintetase MS. São todos erros inatos do metabolismo. Mas nós também temos outras causas.
Pode haver uma deficiência de folato ou de vitamina B12. E nós também temos uma alteração genética chamada SNP, onde nós temos o envolvimento, então, de um genótipo específico que causa uma deficiência leve de folato. Portanto, são as causas mais comuns de nós termos a homocistinúria. E nós temos também, de maneira mais rara, esses erros inatos do metabolismo. Aqui nós temos a incidência. Vejam que para a deficiência de CBS ela é bem rara, 1 a cada 240 mil. A da deficiência de MTHFR, 1 a cada 500 mil. Para a deficiência de CBS, nós temos 2 ilhas perto de Taiwan. São ilhas bem pequenas, onde as pessoas têm uma incidência muito alta, que é, na verdade, de 1 a cada 240 pessoas. E a gente não sabe o porquê. E também nós temos outros locais onde nós temos isso no Catar, onde nós temos esses casos de 1 a cada 500 mil nascimentos. Aqui, nesses países, isso é até muito comum, mas essa incidência é bem menor em outros países, como a gente vai ver. Aqui nós temos a incidência no mundo todo. Mas houve já muitas discussões. Por exemplo, na Alemanha foi feito um estudo pequeno, onde sobre uma única mutação, e nesse grupo dessa população alemã, eles calcularam a incidência da homocistinúria clássica 1 a cada 17 mil. Então, veja, talvez nós tenhamos um número muito grande de pacientes que não recebem o diagnóstico, porque na Europa nós temos já um registro com os pacientes. E vejam que nós temos uma discrepância muito grande entre os países. Aqui na Dinamarca, também usando um grupo populacional pequeno, e vejam aqui a incidência da homocistinúria clássica, 1 a cada 20.500. Nós fizemos então um estudo porque a gente vê uma discrepância muito grande. Many patients as we would predict on these small studies. So how can we study the real? Nós sabemos que nesses estudos nós temos um grupo de pacientes que é pequeno. Então, como é que a gente pode fazer um estudo sobre o assunto? Então, nós tivemos aqui um estudo feito aqui no Brasil e com também a Holanda, usando o banco de dados de genoma. É o Genomad, que é um registro, um banco de dados de muitos estudos genéticos. Então, eles fizeram uma análise de mais de 125 mil sequências de partes do genoma chamado exoma e 15.700 sequências do genoma completo. Isso de diferentes grupos populacionais. Então, eles fizeram sequenciamento do DNA. E são pessoas do mundo todo. Então, esse banco de dados foi usado também para se entender qual seria a incidência da homocistinúria. O principal resultado, se nós olharmos aqui na Europa, veja que a incidência é aproximadamente 1 a cada 100 mil nascimentos. E na América Latina é de 0,5 a cada 100 mil. Então, vejam que é sim uma condição bem rara. Na África é ainda menor, 0,2 a cada 100 mil, e na Ásia é bem rara, 0,02. Então, veja, é menos que 1/5 de 1 milhão de nascimentos. E, mais uma vez, aqui, se formos pensar no mundo todo, o número mais global para o mundo todo, esse número é 0,38 a cada 100 mil nascimentos. E esse número, então,
é diferente do que a gente tem nos registros. E nós achamos que talvez esse número até seja mais representativo que aqueles estudos feitos com pequenos grupos populacionais. Quando a gente pensa nos alelos patogênicos, isso aqui é a distribuição no mundo todo. Aqui a gente tem este alelo PIL278, que ele é comum aqui no norte da Europa, no Brasil e nos Estados Unidos. É uma mutação, né, genética. Vejam que aqui nós temos também uma mutação diferente em laranja, que é presente na Austrália e também na Irlanda. Isso porque os irlandeses foram para a Austrália. Então, se explica o porquê. No Catar, nós temos esta outra variante chamada de TRP323, que é encontrada em tribos lá do Catar. Quando a gente avalia esta variante encontrada bastante comumente, veja que mais de 50% dos alelos estão no norte da Europa e também na Inglaterra. E isso tudo é muito interessante porque esta mutação, ela responde à vitamina B6. E a gente vai falar então de pessoas que respondem, outras que não respondem à vitamina B6. E tratarmos com a vitamina B6 é um tratamento que eu chamo de elegante para a gente poder atender esses pacientes. Agora a gente vai falar um pouquinho da apresentação clínica daqueles que têm a deficiência de CBS. Então, há anormalidades esqueléticas, eles têm apresentação da síndrome de Marfan, escoliose, retardo mental, aterosclerose e trombose prematura. Aqui falando da escoliose, a gente vê então como isso afeta a coluna. Aqui é um paciente com essa deficiência e ele apresenta aqui todas as características bastante marcantes desse tipo de deficiência. Ele tem um problema no cristalino, chamado de subluxação do cristalino, a escoliose, tem um comprometimento também das mãos. Aqui é um paciente que tem um comprometimento mental grande e também trombose prematura. É um paciente que apresenta todas as complicações clínicas que a gente sabe que está ligada a essa deficiência. Mas nós temos pacientes que apresentam só 1 ou 2 sintomas. Mas algumas vezes, na maioria das vezes, o paciente só tem 1 ou 2 desses sintomas. Aqui é o comprometimento do cristalino e é uma apresentação bastante rara. A gente vê isso naquelas ilhas e aqui em função também em função da falta de cisteína, nós acabamos ter uma fibrose que vai comprometer o cristalino. Se o paciente tiver também as apresentações da síndrome de Marfan, o médico já pode pensar em homocistinúria, se ele tiver essa apresentação. E nós também fizemos um estudo entre a homocisteína total e a refração. É o estudo chamado de Gutenberg, que é uma região da Alemanha, e esse estudo incluiu mais de 15.000 participantes adultos com a idade de 35 a 74 anos. E nós achamos aqui, então, que talvez os indivíduos com alta concentração de homocisteína tivessem o problema de fibrose e problema de refração, então comprometendo a visão desses pacientes. E o resultado foi negativo de uma certa maneira. A gente pode ver aqui no eixo X a concentração de homocisteína e no eixo Y nós temos o que é chamado de dioptria, que seria quantos
graus a pessoa enxerga, né? E quando a pessoa vai envelhecendo, a gente costuma ter números como -5, -7, que é parte do envelhecimento. Então, a nossa hipótese era de que -10 or even more would have high homocysteine, but we don't see nós that. tivéssemos -10 ou até mais, mas vejam que não foi o que nós encontramos. Mesmo com concentrações elevadas de homocisteína, vejam que não houve mudança. Então, foi um resultado negativo, mas ainda assim importante. E é isso que na ciência a vida é assim. Algumas vezes a gente confirma uma hipótese e outras vezes não. E esse trabalho foi publicado então nessa revista renomada. Eu vou continuar mais um pouquinho na apresentação clínica. Aqui a gente está comparando as deficiências de CBS com da cobalamina C e do folato, MTHFR. Então, a gente vai ver aqui o que é que está presente dependendo da deficiência. Então, a deterioração neurológica aguda, ela não está presente na homocistinúria clássica, mas ela pode ser bem grave quando a gente tem deficiência da cobalamina C. Problemas de convulsões neonatais apenas na deficiência de MTHFR. Nós podemos ter um retardo de desenvolvimento nas 3. Hidrocefalia, a gente vê que ela é mais comum na deficiência de MTHFR, algumas vezes na deficiência da cobalamina C, mas não na clássica. Nistagmo, apenas no defeito da deficiência de cobalamina C. Quando a gente pensa já no final do período de lactação e na infância, a gente tem aqui derrame, doenças oclusivas venosas. Vejam que nos três tipos de homocistinúria. Se nós avaliarmos a deterioração neurológica, normalmente onde a gente tem defeito de metilação e também na deficiência de cobalamina C. Tetraparesia espástica, também a gente tem neuropatia e ataxia cerebelar. A gente não vê nesta fase da vida na apresentação clássica. Agora, o problema no cristalino, aquela subluxação, como é chamada em termos médicos, sim, na apresentação clássica. Mas ela é muito rara nos defeitos de metilação, apesar de já termos alguns casos. Características autísticas na apresentação clássica. Agora, comprometimento do desenvolvimento nas 3, assim como também convulsões. O nistagmo apenas na deficiência de cobalamina C, mas sintomas psiquiátricos nos 3. Depois, na fase Então, já no caso agora da da adolescência e de adultos, nós vemos de e na vida novo adulta, uma vejam que deterioração nós temos neurológica deterioração nos graus neurológica, agudo, tanto aguda, subagudo e subaguda ou crônico. crônica, Vemos aqui que ele nas é mais comum deficiências de no metilação, MTHFR assim como também a e também na degeneração vitamina combinada da medula B12 espinhal. e no caso de Quando a gente fala de problemas complicações vasculares, venosas e eles estão arteriais, ela presentes pode ser nos 3 encontrada nos casos de 3 hemocistenúria. tipos, assim como retardo Mas mental, vocês veem também aqui sintomas que são psiquiátricos frequentes agudos não também atraso explicados, mental convulsões, e alguns sintomas psiquiátricos agudos mioclonia inexplicáveis apenas nos também defeitos de na metilação deficiência de e CBS, nistagmo além também de apenas convulsões. na deficiência de cobalamina C. E agora, E como é que nós fazemos como o que é feito diagnóstico o diagnóstico laboratorial da laboratorial de homocistinúria? homocistinúria? Os pacientes que têm Vemos, sintomas então, que são relacionados às homocistinúrias, eles são submetidos a exames que para parecem explorar indicar homocistinúria e nós queremos avaliar se há mesmo um todas as defeito ou questões. não. E então é Claro, importante que um dos métodos saber que é a fazermos a homocistina avaliação no de plasma, homocisteína ela total. é Nós temos que principalmente medir. ligada à Então, nós albumina. sabemos que ela Praticamente está ligada no 80% é plasma ligada à à albumina. albumina, 87% dela.
Depois nós 15% é temos ligado à 15% que está cisteína ligado à e cisteína, que no caso a homocistina em formando si, então o que nós chamamos de e só homocistina, e 1% apenas da 1% homocisteína total é é ligada à livre no homocistina. plasma como homocisteína. Então, Então, para nós ter precisamos, o valor para ter uma total da bela ideia, nós homocistina, você precisa precisamos somar todos esses avaliar e medir componentes. todos esses compostos. Geralmente isso é E é um disponível na maior exame parte dos que é laboratórios e encontrado muito na fácil de grande conseguir maioria esse dos exame. laboratórios. Qualquer médico E poderia eles pedir esse precisam, então, exame com alguma certa frequência caso ter, haja não é, uma essa suspeita de suspeita. homocistinuria ou queira realmente também dizer que realmente não é hemocistinuria. Então, os exames diagnósticos laboratoriais estão a ver com os metabólitos de plasma e, de modo geral, as enzimas, na maioria dos casos, precisam ser medidas também. E os médicos podem, então, fazer diagnósticos relacionados ao DNA. O tratamento da hemocistinuria, nessa parte do metabolismo, ele é muito importante entender, como eu disse antes, que o CBS e a vitamina B é um fator importante, e é importante para o tratamento. O B12 também é importante. Então, trataria essa deficiência. E também o folato é utilizado para o tratamento. Primeiro, se o paciente tiver sido diagnosticado com hemocistinuria clássica ou deficiência de CBS, o tratamento deve ser feito para a deficiência de folato, porque a maior parte dos pacientes que tem a deficiência de folato no diagnóstico. Isso também pode ser explicado por esse slide, porque se há a deficiência do CBS, a homocisteína afeta a metionina e que faz a inibição do MTHFR. E o 5-metil-THF está relacionado também ele é antagonista também à deficiência do CBS. Deficient in vitamin B12. Okay. It's also interesting if one provides folate or metal tetrahydrofolate. É muito interessante a gente avaliar o metiltetrahidrofolato, que pode ser um substrato, mais uma vez, para que a gente tenha homocisteína transformada em metionina. E nós sabemos que o que nós não queremos é o acúmulo da homocisteína. E nós queremos ter uma concentração bem baixa de homocisteína. E a gente tem que fazer isso conseguindo aumentar a concentração de metionina. Então, nós podemos usar o folato, se for possível, vamos usar o ácido folínico. Eu gosto de recomendar se isso for possível, né? E sempre pedir para monitorar a vitamina B12. O outro teste é para avaliar se o paciente responde ou não à vitamina B6. E eles podem responder completamente, e com isso os níveis, as concentrações de homocisteína podem ser bem próximas do normal, podem responder parcialmente ou não responder. Isso porque a vitamina B6 é um cofator de CBS. E se tiver essa mutação de CBS, a vitamina B6, ela pode, de uma certa maneira, fazer com que a gente tenha mais respostas usando esta parte dessa via. Então, a gente vai destruir esse fator CBS e, com isso, a gente consegue ter a conversão de homocisteína para cisteína.
Mais uma vez, né, nós sabemos que 50% dos pacientes respondem a B6, e isso vai depender do tipo de mutação que o paciente tem. A terceira opção, que é muito importante para quem não responde à vitamina B6, e por quê? Em função da ingestão da metionina que vem da proteína. Portanto, se a gente ingerir pouca metionina na dieta, ou seja, uma dieta hipoproteica, ou fazer uma ingestão de aminoácidos sem metionina, aí, mais uma vez, a gente vai conseguir diminuir a concentração de homocisteína, mas é uma dieta difícil de ser seguida. É difícil para os pacientes seguirem essa dieta. E a quarta opção é o tratamento com betaína. Logo no começo, eu falei que a gente tem uma enzima, né, uma transferase, e a gente pode dar aqui betaína em alta dose para fazer com que a gente force a reação de homocisteína para virar metionina de novo. E claro que também a gente não quer que a concentração de metionina seja exagerada. Há alguns anos, colegas fizeram este estudo comigo sobre o tratamento. Então, aqui deficiência de CBS, uma dieta pobre em metionina. Vejam que os pacientes respondiam a B6 e nós tínhamos aqui as concentrações, né, de 50 a 250 miligramas por dia para recém-nascidos e lactentes, e de 50 a 500 para crianças e adultos. E nós sabemos que para aqueles que não respondem, a gente não sabia também se a vitamina B6 ajudaria ou não, mas a gente resolveu dar um pouquinho de B6, de 50 a 100 miligramas. Também demos ácido folínico, 1 a 5 miligramas por dia, dioxicobalamina, 1 miligrama por dia, aqui pela via oral, não é preciso dar injeção. E aqui a betaína em altas doses, 150 a 250 miligramas por quilo por dia para crianças. E para adultos, 50 a 20 gramas por dia. Uma dose bem alta. E 2 vezes por dia. Aqui também sugestões para tratar quem tem a deficiência da enzima ligada ao folato, MTHFR e dicobalamina C. Eu não vou entrar em detalhes dessas duas últimas, porque o tratamento delas é muito específico. Para leituras adicionais, eu recomendaria que lessem as nossas diretrizes, elas foram publicadas nesta revista médica, onde a gente descreve todas as etapas de tratamento. E será que o tratamento ajuda? Claro que a gente tem que, e pode se perguntar, né? Quando a gente vê as concentrações aqui, e para a mutação especificamente 833T, vejam que nós temos uma queda bastante substancial de homocisteína. Isso com o tratamento com a B6. Aqui para outras mutações, elas respondem, mas vejam aqui também que a gente teve uma redução muito grande de homocisteína. Será que teve algum impacto clínico? Que é também uma pergunta muito importante. Nós fizemos aqui um estudo que explica a relação entre doenças vasculares e a homocistinuria clássica. Então, aqui no eixo Y, a gente tem a porcentagem de pacientes que tiveram evento tromboembólico e no eixo X, a idade. Nós podemos observar que pacientes, esse é um estudo do Harry Mudd, publicado em 85, e é um estudo muito interessante. Se alguém tiver interesse na homocistinuria clássica, esse é um excelente estudo. Como podem ver aqui, nós temos aqui pacientes com 25 anos, 50% deles já tinham tido um evento
tromboembólico. Sufan Yap did a study E already a couple nós of years temos ago. aqui um outro estudo, também já feito há alguns anos. Aqui nós temos 158 pacientes, aqui da Austrália e também do Reino Unido. Aqui o número total de anos Putting all these de phases together. tratamento, todos juntos, quase 3.000 anos de tratamento. Isso todos os 158 pacientes, né? Nós esperaríamos que nós tivéssemos 112 pacientes com eventos tromboembólicos. E recebendo o tratamento, apenas 17 deles tiveram. Então, nós tivemos uma redução muito grande na incidência de eventos tromboembólicos em função do tratamento. Vejam aqui que nós temos a razão do risco e aqui um dado estatístico chamado intervalo de confiança, para a gente poder, então, entender se o tratamento ajuda a evitar esses eventos tromboembólicos. E todos esses sintomas clínicos, aquele que compromete o cristalino, as alterações esqueléticas, o retardo mental e a esclerose e trombose prematura, todos eles podem ser reduzidos. E se a pessoa tiver uma dioptria de -5, por exemplo, significando que ela tem problemas de visão, não é? Depois disso, ela sendo tratada, isso vai ser estabilizado. E claro, nós sabemos que todas as outras vão reduzir o risco de complicações e salvar vidas. Então, o tratamento não é perfeito, mas ele pode sim diminuir o risco de complicações. Isso é muito claro. Bom, isso é o que eu tinha para falar. Eu espero poder visitar o Brasil no futuro. E eu espero, então, depois da pandemia, poder voltar a viajar. Eu gostaria, então, aqui de apresentar aqui o centro onde eu estudo. Aqui nós temos o porto, não é? Na cidade de Roterdã. E se tiverem tempo de visitar a Holanda, por favor, visitem a cidade, que é muito bonita também do ponto de vista arquitetônico. Muito obrigado a todos. Nós temos muitas perguntas, muitos comentários no chat, mas Simone, talvez você pudesse começar respondendo algumas. Teu microfone está mudo, Simone. Ah, eu vi ali. Ali tem eu vou pelos pacientes, né? Porque o deles eu já sei qual é a dúvida. As meninas aqui já estão começando a ficar mocinhas, né? Então as mães estão muito preocupadas sobre gravidez na homocistinúria, né? Porque elas não sabem qual remédio, qual anticoncepcional pode tomar, se pode ou se não pode, quais são os riscos, né? Eu vejo que elas têm muitas dúvidas com relação à gravidez, que elas já estão começando a namorar, né? Yes, there are very well. First of all, when Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que deve-se verificar a homocisteína e verificar se precisa reajustar o tratamento. O risco para o bebê, no caso de uma gestante, não é descrito. Não se sabe se seria negativo para o bebê, mas a mãe em si, ela pode ter um risco maior de trombose. O uso também de contraceptivos também aumenta o risco de trombose. Então, uma
heparina de baixa dose talvez preveniria esse tipo de complicação tromboembólica. Respondeu a pergunta? Alguma coisa mais, Simone? Eu acho que sim. Gestação, tu acha? Eu acho que sim, eu acho que deu para Não, entender. One thing that I think it's important. Uma coisa que eu acho que é importante. HCU? O senhor acha que o problema maior é para a mulher ou para o feto? Existe um risco maior do bebê ter algum tipo de anomalia ou não? Não, o risco para o bebê é bem pequeno. O risco maior é para a mãe. Mas eu não tenho ciência. Talvez se houver algum problema congênito, aí sim, mas o risco é mais para a gestante em si. Doutora Ida, tem uma mãe perguntando se é comum num paciente de homocistinúria ele ter distonia. Hank, we have many questions regarding. Hank, nós temos muitas perguntas referentes à mutação da betaína também, mas gostaríamos de fazer algumas perguntas mais clínicas também. O senhor sabe dizer se a distonia é frequente em pacientes com homocistinúria clássica? Não. Pode ser secundário, talvez, mas não como um sintoma principal. Com relação a B6, nós temos algumas pacientes do grupo CBS. A pergunta que veio desse público é se a pessoa precisa estar fazendo tratamento para CBS. Boa pergunta. Geralmente é recomendado que haja um estímulo do CBS, mas não há estudos que mostram que é benéfico. Está sendo discutido se os pacientes deveriam continuar complementando com o tratamento para estimular CBS. Foi publicado um estudo e eu acho que talvez 25 miligramas por dia seria o ideal. Agora, para quem já está num tratamento intenso, qualquer tratamento adicional já é algo complicado. Agora, a B6 não é muito importante para quem tem esse comprometimento da cobalamina C. O senhor sabe, o presidente da nossa sociedade latino-americana, ele está participando aqui da sua palestra. Aida, muito obrigado por participar conosco. Ela está perguntando a sua opinião a respeito da utilização de vitamina C em pacientes com homocistinúria clássica para proteção do epitélio vascular. Doutora Ida, é só a senhora falar o nome da pessoa para mim, que eu boto ela ali, aí dá para ouvir a voz, ela mesmo pode fazer a pergunta. Me fala o nome que eu boto. Tá bem, então da próxima vez daí a gente faz. Quem quiser falar, daí a gente pode fazer assim. Lembrando que ele tem tradução, tá? Então fala normal em português, enfim. Hank. About the vitamin C. Yes, there's no evidence. Não há evidência que diga que haja benefícios. A arteriosclerose
é um processo que nós vemos, mas não acontece com tanta frequência. É mais frequente a tromboesclerose é mais comum, o coágulo nos vasos sanguíneos. Então, nesse aspecto, eu acho que a vitamina E, vitamina C, esses radicais livres não são tão importantes assim. Isso para o tratamento da homocistinuria clássica. Simone, tu quer fazer um mix comigo? Daí tu pergunta, então, o que que você... Doutora Ida, Oi. é para perguntar a ele, o paciente quando vai fazer o teste da piridoxina, né, um paciente que começou o tratamento, qual o máximo de tempo que ele acha que deva ficar no teste da piridoxina antes de iniciar a dieta? Henk, the families, they have lots of questions regarding their Os pacientes têm muitas dúvidas a respeito da responsividade da B6. Uma delas é quanto tempo nós temos que esperar para ver se o paciente é responsivo ou não. A segunda pergunta é se é possível que no início um paciente seja responsivo, mas ao longo do tempo ele se torne não responsivo. Bom, a primeira pergunta se o paciente passa por uma triagem, passa por uma complicação, procura um médico e é detectado com homocistinuria clássica, e ele recebe uma alta dose de vitamina B6, e ele recebe por 6 semanas, antes de que façamos um novo exame para analisar. Então, o tratamento de B6 precisa permanecer por esse período para um diagnóstico sistemático. Agora, com recém-nascidos, a maioria dos exames nos países, não acontecem todos, é o exame do pezinho. Isso acontece na América Latina sistematicamente? Bom, talvez, Simone, você poderia... abrir o microfone da professora Ida, da doutora Ida. Aqui só acontece quando a criança faz no particular. Well, então, here, only when the child... Se eles usam o exame do pezinho por tandem, ele tem um exame clássico para biocistinuria. Desculpe, Hank, você pode repetir, que eu não entendi. No Brasil, vocês fazem o exame da homocistinuria? No sistema público, não, mas no sistema privado, quando eles fazem a máquina tandem, eles medem sim a metionina. Ah, isso é importante, porque se você usa a metionina para um biomarcador, você só encontra os respondedores para B6. Na Inglaterra, um tipo de triagem que é feita, é um teste bastante simples até. Então, eles fazem essa complementação de B6 e verificam se há o diagnóstico de homocistinuria. Se há, sim, essa resposta ou não. Qual que era a outra pergunta? Ah, se nós temos um paciente que é respondedor no início, se ao longo do tempo ele pode se tornar não responsivo. Olha, algumas vezes nós vemos pacientes que ao longo dos anos se tornam menos respondedores. Às vezes as crianças respondem muito bem e recebem a mesma dose de B6 e ao longo do tempo precisa aumentar. Eu não tenho uma explicação para isso. Acontece, eu sei, mas eu não sei a razão. Se as pessoas realmente respondem bem,
ao B6, eles vão continuar respondendo, mas talvez a resposta seja menor. Com relação aos pacientes que não são respondedores, o senhor poderia comentar sobre a sua experiência com betaína para esses pacientes? Qual deveria ser a dose mais alta para betaína? Deixa eu voltar aqui nesse slide. Você pode ver que depende aqui da dose. Para crianças, de 150 a 250 miligramas por quilo por dia e adultos de 5 a 20 gramas por dia, no máximo 20 gramas 2 vezes ao dia. Essa é a dose de betaína. E qualquer outra pergunta? Se a betaína é um medicamento bom ou ruim para um paciente não respondedor. O senhor acha que é útil? Olha, se as pessoas não respondem ao B6 e ao folato e ao B12, eu tentaria fazer uma dieta com restrição de betaína, uma dieta difícil, principalmente para adolescentes, jovens e adultos. Os pacientes realmente não aderem muito bem. Mas, enfim, a dieta deve ser hipoproteica, consumir o menos possível. E o segundo passo que eu recomendaria era para usar a betaína. Então, não é um tratamento de primeira linha, seria uma dieta hipoproteica e com baixas doses de betaína também. Doutora Ida, a mãe ali está perguntando que ele não respondeu por quanto tempo eles testam os recém-nascidos diagnosticados com relação ao B6. Henk, again, we will come back to the responsiveness Henk, test. vamos voltar de novo ao teste para os respondedores. O senhor disse na sua apresentação que os pacientes com homocistinúria clássica que são detectados com o teste do pezinho, provavelmente eles têm a forma não responsiva. O senhor concorda? Bom, no caso de termos um recém-nascido com o diagnóstico de homocistinúria clássica, por quanto tempo devemos testar esse recém-nascido por essa resposta a B6? Você está se referindo ao teste do pezinho? Só 2 semanas. Um período curto. Porque você quer verificar se era uma resposta, mas eu sei que de todos os pacientes com que eu já trabalhei, só um foi parcialmente respondedor. As pessoas que têm essa característica, eles têm a alta metionina e só os não respondentes que têm também esse problema. Nós temos muitas perguntas. Vou falar aqui do grupo do CBS, eles têm muitas dúvidas. A primeira pergunta é sobre o ácido folínico. O senhor sabe sobre a diferença entre o uso de ácido folínico e folinatos de cálcio? Essa é a primeira pergunta. E a segunda eu faço depois. Ácido fólico, ele pode ser comprado por um preço muito acessível nas farmácias, mas é numa forma normal, natural do folato. Ele deve ser reduzido antes de ser dado. Então, ele está inibindo o metabolismo do folato. Então, eu recomendo, principalmente para efeitos da remetilação da vitamina C,
usar uma alta dose de folato, então eu recomendo o ácido folínico, que é a forma que está disponível imediatamente e ela é melhor do que a forma sintética. Segunda pergunta é sobre a B12, sobre os níveis no plasma dos pacientes de CBS. Porque quando eles recebem a B12, mesmo dia sim, dia não, geralmente eles têm altos níveis de B12 no plasma. A pergunta é a seguinte: qual seria o melhor nível, se eles podem confiar nos níveis como um biomarcador do tratamento? Não há necessidade de medir o B12. Esses pacientes, eles têm altas doses da hidroxi e hidroxicobalamina. Então, não importa se é 20 mil, 10 mil, 40 mil, isso não significa muito. Isso não é utilizado para monitorar o tratamento. É necessário tomar as altas doses. Algumas perguntas a respeito do tratamento da betaína. Qual seria o problema se o paciente usar uma alta dose de betaína? Teria algum evento adverso com o qual deveríamos nos preocupar? Não, não existem muitos efeitos adversos. Principalmente com relação à metilação. Quando a dose é mais alta do que o indicado, ela só vai custar mais, mas ela não vai ter mais efeito. Então, não adianta tentar fazer com que os níveis sejam ainda mais altos. Na homocistinúria, quando a metionina está alta, essa combinação de betaína alta vai ser prejudicial. Então, por favor, não tomem em excesso. Agora, com relação à associação do genótipo e fenótipo da mutação, daquela IT 780. O primeiro alelo é da mutação e o outro é um muito grave. O que o senhor espera? O senhor espera que o paciente seja respondedor ou não? Olha, não dá para prever. O genótipo dá uma indicação e muitos pacientes respondem muito bem ao B6, mas as pessoas que têm essa combinação, muitas vezes não são respondedores ao B6. Então, dessa forma, o CBS é um complexo de 4 a 8 proteínas do CBS, que são combinadas juntas. Em algumas mutações, elas só têm um efeito melhor nesse conjunto e não dá espaço para a resposta do B6. De certa forma, você até pode esperar um resultado, mas infelizmente nem sempre é o caso. Simone, mais alguma coisa? Simone, anything else? Tu tá com o fone desligado. Não, nenhuma mãe mais me fez pergunta aqui pelo WhatsApp, não. As perguntas eram essas que foram respondidas. Ok. Ok. Hank, we think we asked all the Hank, questions. eu acho que nós já fizemos todas as perguntas, todas que recebemos aqui no chat. Então, eu gostaria de saber se você tem mais alguma coisa para nos dizer.
Gostaríamos muito de agradecer. O chat está em português. As pessoas gostaram muito da apresentação, muito da sua aula. Posso te mostrar depois. Queria agradecer muito. Foi um prazer enorme. E espero que da próxima vez eu possa estar no Brasil pessoalmente, olhar as pessoas nos olhos, conversar frente a frente. É muito mais fácil. É claro que essa daqui, no caso, é a segunda melhor opção. Mas foi um grande prazer. Fiquei muito feliz de participar. Doutor Henrique, o senhor sabe que o senhor sempre vai ser bem-vindo aqui no Brasil, né? Sempre nós vamos ter mais um pouquinho para aprender com o senhor. E todas as vezes que o senhor quiser vir, o senhor sabe que nós vamos estar lá, na plateia, assistindo o senhor falar. Então, 2 years time. 1 or 2 years time. ok. Em 1 ou 2 anos. Ok. Ele disse, Simone, que tem que agora esperar 1 ou 2 anos por causa da pandemia. Tá, para vir aqui. Então, mas passa rápido. No instantinho chega. Hope it goes really quick. Sim. Então, eu acho que tu pode encerrar, né, Simone? Tá certo. A gente agradece a presença de todos, eu acho que foi bem útil. Vamos agradecer os intérpretes também, acho que funcionou direitinho as coisas, né, Simone? Eu quero agradecer primeiro ao doutor Henrique, que está sempre disposto a nos ajudar, e falar para o senhor que, como mãe, né, eu digo, e para quem estiver assistindo, nós temos um tratamento muito difícil, mas um tratamento possível, né? Eu vejo que muitas pessoas têm muita dificuldade de conseguir fazer o tratamento, mas esse tratamento, ele é possível de se fazer, né? Hoje, meu filho faz o tratamento tão certinho que a gente está tendo que aumentar as taxas dele porque as taxas estão muito baixas. Mas é uma coisa que você tem que viver isso 24 horas, a família inteira, não só uma pessoa. Infelizmente, com diagnóstico tardio, a gente tem essa dificuldade mesmo, né? A gente torce para que a gente comece a ter o diagnóstico precoce no Brasil e que os pacientes passem a ter o tratamento desde o nascimento. Agora, nós só temos um paciente no Brasil com diagnóstico precoce, é uma menininha de 1 ano e pouco, né? Ela está sendo tratada em São Paulo. Acho que ela vai ser a nossa referência, né? Porque é a primeira dos que eu conheço que teve o diagnóstico precoce aqui no Brasil. Todos os outros tiveram já o diagnóstico após alguma sequela, né? Mas a gente vem lutando bastante para que isso melhore aqui no Brasil. A doutora Ida tem ajudado bastante. A gente já conseguiu incorporar, fazer com que o governo desse a fórmula para a gente, né? A betaína, ele vai dar logo em breve, também já estamos quase conseguindo. Os alimentos nós não temos aqui no Brasil, mas não tem mesmo, mas vamos ter. E vai faltar o diagnóstico precoce para uma cistinúria, mas eu tenho certeza que a gente, logo a gente vai conseguir esse diagnóstico precoce também, para a gente ter uns pacientes assim com outro histórico, né? Um histórico melhor, né? Mas até que eu não sei, se eu pudesse eu trazia todos eles aqui para minha casa e ia mostrar que o tratamento é possível, é difícil, mas é possível sim. É muito melhor fazer esse tratamento difícil do que pensar que o filho possa ter algumas das sequelas que a gente sabe que pode ter, né? Então, muito obrigado por você estar nos ajudando, né? A doutora Ida também, eu só tenho a agradecer, ela tem ajudado bastante, né? E as intérpretes, né, eu não tenho nem palavras, tanto que eu tenho a agradecer a elas. Muito obrigado, né, pela ajuda. Então, a senhora e ele, se quiser falar alguma coisa, doutora Ida, para se despedir, eu já me despedi. Eu coloquei ali no chat, eu acho que eu agradeço a participação de todo mundo, né? Eu estava controlando aqui o número de participantes, a gente chegou a ter, eu acho que quase 90, né? Ouvintes, e isso é muito legal, né?
E Simone, parabéns também, obrigada por toda essa organização. Se não fosse vocês, a gente não estava aqui, né? Isso é para provar que as coisas só acontecem no Brasil e no mundo se a gente começa a militar pela causa, né? Então, parabéns para todas as famílias que estavam aqui com a gente, então, participando dessa Só uma fala. perguntinha, doutora Ida. Tem uma mãe aqui que é atrasada, passou uma mensagem para mim, eu até sei a resposta, né? Fala. Ela está me perguntando aqui no WhatsApp. Sobre a fórmula, ela reduz os riscos da trombose, das complicações? Vê se a minha resposta está certa. A fórmula só vai ser usada para quem não responde à piridoxina, né? E que esteja fazendo uma dieta com restrição de proteína. E se isso acontecer, né? Se ela conseguir fazer o tratamento e tal, usar a fórmula, as complicações vão diminuir, não é isso? Exatamente, exatamente. Então, viu? Já estou até aprendendo um certinho. pouco. É bem isso. Então, então tá bom, então. Então, obrigada. Ele quer falar alguma coisa, doutora Ida? Do you want to say the final words, Hank? Gostaria de dizer mais alguma coisa? Final words. Alguma palavra, algum comentário final? About treatment? Façam o tratamento. Yeah, all treatment helps. O tratamento ajuda. Can be better, can be worse, but any treatment Pode ser melhor ou pior, mas o tratamento ajuda. Eu já disse e repito, os pacientes que não são respondentes ao B6, façam o melhor com a dieta, o melhor que puderem. Tomem o folato, tomem a betaína, mantenham a dieta hipoproteica. Ainda assim, o tratamento vai ter um desfecho muito bom. Os riscos das complicações existem, mas eles diminuem muito assim que você adere ao tratamento. Então, tchau para todo mundo, né? My Bye, pleasure. bye. Bye. Tchau, tchau. Bye. Obrigada. Bye, tchau, obrigada. Bye. Bye. Tchau. Pode desligar, Luz.